Olá, meus queridos. Hoje a gente vai ter uma aulazinha diferente, né? A gente vai fazer a correção da nossa atividade de revisão de biologia, ok? E nós vamos fazer de que forma? Coloquei o notebook aqui para vocês poderem visualizar as questões e junto comigo irem fazendo a correção adequada também na apostila de vocês que vocês receberam, ok? Então vamos lá. A primeira questão fala assim: ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz do lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Primeiramente, temos que ter muito cuidado quando aparece essa palavrinha respectivamente. O que é que ele quer com isso? Ele quer que você ache o item correto exatamente na ordem do comando da questão, do que ele pede para você no comando da questão. O que ele pede é para dizer onde uma espécie pode ser encontrada e depois o que ela faz nesse lugar onde ela vive. Então, aí nós já sabemos que o lugar onde ela é encontrada é o seu hábitat. O que ela faz no lugar onde vive é o seu nicho ecológico. Então, o item correto aqui será o item B, né? Vamos baixar um pouquinho aqui para vocês verem as outras respostas. Esses são os itens. Então, onde eu tenho hábitat em nicho ecológico é aqui no item B. Vou fazer a mudança aqui rapidinho. Ok. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração, ou seja, a saída de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Quando ele fala consumidores primários, a gente já pode identificar como o quê? Se são consumidores primários, são seres que vão se alimentar de vegetais, são seres autótrofos, né? Bom, continuando a questão, espera-se que nesta comunidade, em um primeiro momento, e aí ele te dá os itens aqui. O item A diz: aumente o número de consumidores secundários e diminua o número de consumidores herbívoros, né? Competição entre herbívoros, tá? Letra B: aumente o número de produtores e diminua a competição entre os carnívoros. Item C: aumente o número de herbívoros e aumente a competição entre carnívoros. Item D: diminua o número de produtores e não se alterem as populações de consumidores. Item E: diminua o número de produtores e aumente a competição entre herbívoros. Bom, o que é que acontece aí? Nós vimos que os consumidores primários, eles vão, né, sair desse local para uma área vizinha, onde tem mais alimento. Provavelmente, como eu falei para vocês, são seres herbívoros. Se esses seres herbívoros, eles vão se alimentar de planta, obviamente, o que é que vai acontecer? A planta são os seres produtores, tá? Então, vai haver uma diminuição dos seres produtores e um aumento na competição entre herbívoros, porque já existem seres herbívoros nessa região e mais seres herbívoros entraram agora para competir esse alimento. Então, o item correto é aqui o nosso item E: diminua o número de produtores e aumente a competição entre os herbívoros, ok? Então, letra E. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Marque a alternativa incorreta. E aí ele te dá vários itens, tá bom? Que você vai estar lendo, onde no primeiro diz assim: o conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. Letra B: o conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera, conjunto de regiões do planeta em que condições de sustentar a vida de forma permanente. Letra C: os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. Item D: os seres heterótrofos
são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manter-se vivos. E item E, populações que habitam a mesma área mantêm entre si as várias relações e formam um novo nível de organização chamado de comunidade, biocenose, biota ou comunidade biótica. Bom, o que é que acontece aí? Os seres heterótrofos, eles são organismos que, na sua maioria, não produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, eles vão depender de outros seres vivos para se alimentar. Então, aí, o item correto será, tá bom? Correto para se marcar, que na questão ele pede o incorreto, tá bom? Seria o item D, que ele fala aqui, ó, que os organismos heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento. Está errado, né, gente? Quem produz o próprio alimento são seres autótrofos. Então, aqui a alternativa incorreta vai ser o item D, ok? Vamos continuar. Quarta questão. Ao conjunto de indivíduos de diferente espécie habitando uma determinada área, dá-se o nome de... Então, nós aprendemos, né, em alguns conceitos de ecologia, que quando eu tenho indivíduos de diferentes espécies dentro de uma mesma área, né, interagindo entre eles, eu tenho uma comunidade. Então, a quarta questão, o item correto é a letra B. Opa! É a letra B, tá? Comunidade. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Com relação aos conceitos de hábitat e nicho ecológico, marque a opção correta relacionada abaixo. Então, ele quer que você marque com relação aos itens aí, né? Os dois itens de hábitat e nicho ecológico, o item correto. Vamos lá. Cobra e gavião ocupam o mesmo hábitat. Preá e cobra estão no mesmo nicho ecológico. Gavião, cobra e preá estão no mesmo nicho ecológico. Vamos ver o próximo item. As cobras neste mesmo local ocupam o mesmo nicho ecológico. Preás podem ocupar o mesmo hábitat, mas têm nichos ecológicos diferentes. Totalmente errado, né, gente? Sabe que se ele ocupa o mesmo hábitat, ele tem o mesmo nicho ecológico. E são preás, são da mesma espécie. Vamos voltar então. Olha só, o item correto aí seria o item A, tá bom? Cobra e gavião ocupam o mesmo hábitat, tá bom? São seres que vão ocupar o mesmo hábitat, certo? Vamos mudar aqui a corzinha. Vamos passar para a próxima questão. Sexta questão. O ambiente descrito com inúmeros animais e vegetais à beira de um charco de água doce que, durante o dia, sofre flutuações de temperatura, ou seja, mudanças, né, de temperatura, luminosidade, maior ou menor pH, que é o ponto de acidez, né, e até alterações de salinidade, poderá ser classificado como um exemplo de quê? Nós vimos aí, né, que nós temos várias situações aí, além de organismos vivos, ele cita luminosidade, temperatura, pH. Então, quando nós temos organismos vivos juntamente com fatores sem vida, nós estamos relacionando a um ecossistema. Então, a resposta aqui vai ser o item E, ecossistema. Vamos lá, continuando. Sétima questão. A posição de uma espécie num ecossistema ao nível de desempenho funcional chama-se de quê? Lembra que eu falei ainda agora há pouquinho, né? Quando um ser vivo ele promove, né? Ele possui uma função
dentro de um ecossistema, nós estamos nos referindo ao seu nicho ecológico. Então, vai ser aqui o item A, certo? Vamos mudar a corzinha. Então, ok. Item A, nicho ecológico, a 7ª questão. 8ª questão. Suponhamos que o charco onde vive a preá e os outros seres vivos de nossa história, com o decorrer dos tempos, vá lentamente se modificando. Olha bem essa palavrinha aí. O espelho d'água diminua pela progressiva invasão de novas plantas, assoreamento e a instalação de plantas mais duradouras, pelo surgimento de novos animais também e desaparecimento de outros. O cenário se modifica, olha novamente a palavra aparecendo aí, modificação. Esse fenômeno, né, chama-se de quê? Quando a gente tem uma modificação acontecendo no ambiente, né, gente? A gente está falando de sucessão ecológica. Então, aqui o item correto é o item E, sucessão ecológica. Bom, 9ª questão. Numa sucessão de comunidade, ocorre. Quer que você diga o que é que ocorre numa sucessão de uma comunidade? Constância da biomassa, ou seja, a quantidade de organismos vivos vai se manter a mesma e de espécie também? Será que é isso? Diminuição de biomassa e menor diversificação de espécies? Diminuição de biomassa e maior diversificação de espécies? Aumento de biomassa e menor diversificação de espécies? Ou aumento de biomassa e maior diversificação de espécies? Bom, o que é que acontece? Numa sucessão, sempre, gente, gravem isso, sempre ocorrerá o aumento dos seres vivos, ou seja, o aumento da biomassa. Aumentando os seres vivos, eu tenho também o quê? Um aumento na diversidade de espécies. Então, aqui o item correto é o item E. Se duas espécies diferentes ocuparem no mesmo ecossistema o mesmo nicho ecológico, é provável que se estabeleça entre elas uma relação harmônica, se estabeleça uma relação de competição interespecífica, se estabeleça uma competição intraespecífica, uma das espécies seja produtora e outra consumidora, ou uma das espécies ocupe um nível trófico elevado. Bom, o que acontece? Como as espécies vão ocupar o mesmo nicho ecológico, como diz a questão, elas vão ter que competir pelos mesmos recursos, né? Então, aí eu vou ter espécies diferentes competindo por um mesmo recurso. Sendo assim, eu tenho uma competição interespecífica. Olha bem aqui, item B, competição interespecífica. Essa é a resposta correta. Vamos para a próxima questão, 12ª. Bom, a associação mútua que existe, né? Quase dou a resposta antes do tempo. A associação existente entre os ruminantes, nós já temos alguns exemplos como a vaca, né, o boi, enfim, e as bactérias que vivem em seu estômago é um caso de. Nós falamos lá na nossa aula de relações, né? Esses ruminantes, eles precisam, né, como seres herbívoros, eles não vão produzir seu próprio alimento e também não vão produzir celulase, tá? Que é uma enzima, que é a única enzima que é capaz, tá, de quebrar a celulose que está presente nos vegetais que esses ruminantes ingerem, tá? Essa função, ela vai ser feita pelas bactérias, tá, gente? As bactérias que vão promover, tá bom? Elas vivem lá e vão degradar, tá bom? E, em troca, elas ganham o quê? Alimento
e ganham moradia. Então, elas vivem dentro do estômago desses ruminantes. Lá elas vão promover essa quebra dessa celulose, né, para que o ruminante consiga digerir. Ele vai estar se livrando de algo prejudicial na sua digestão e também está promovendo para ela um local para sobreviver e alimento. E a essa relação, tá, a gente dá o nome de mutualismo. Vamos só ver os outros itens aqui, ó. Aqui embaixo, mutualismo, parasitismo, comensalismo, competição interespecífica, não. Competição intraespecífica também não, tá? Parasitismo não, porque ela não vai prejudicar, né? Comensalismo também não, tá? Comensalismo se dá pelo tubarão e a rêmora, a gente viu, né? Bom, mutualismo, certo? É a resposta correta. Item A. Agora, 13ª questão. Estamos quase chegando ao finalzinho da nossa correção. Podem organizar-se em sociedades. Nós vimos alguns seres, né? Algumas seres vivos, alguns organismos que se organizam em castas, né? Também chamadas de sociedades. Aí, entre esses, nós temos aranhas, besouros, gafanhotos, traças e vespas. Nós vimos lá, como exemplo de sociedades, as formigas, vimos também os cupins e vimos também as abelhas, tá? E as vespas, elas estão nessa sociedade, tá bom? Elas são uma espécie de abelhas bem grandes que vão promover, né, segurança na colmeia. Enfim, então o item correto aqui de sociedade são as vespas, tá? Que é um tipo de casta, né, gente, dentro da sociedade das abelhas. Como eu falei, existem as operárias, existem a abelha rainha, que vai promover a reprodução, o zangão, que vai promover a reprodução, enfim. E chegando ao final, né, a nossa última questão, 14ª. Enquanto as onças devoram a sua presa, os urubus esperam. Olha o que ele te dá aí, te dá um tópicozinho, né? Quais são as relações ecológicas envolvidas nesta situação? Tá? Aprendemos que dentro das relações ecológicas, nós damos nomes, tá bom? Para os seres que participam dessas relações. Então, dentro de uma relação onde uma onça devora a sua presa, nós temos aqui a onça. Se aqui é uma presa, eu tenho a onça como um predador. E os urubus esperam. Do que os urubus se alimentam? De carne podre, né? De carniça, de carne em estado de putrefação. Então, se o leão é um predador, eu posso ter aqui, olha, o item A, o item D ou o item E. Vamos ver aqui. No caso do urubu, o urubu ele se alimenta de resto de comida, de resto de alimento, né? Resto de outro ser vivo morto, em estado de putrefação. Então, eu chamo ele de sapróforo, tá bom? Ou, como a gente viu, saprófito também, que é aquele ser que se alimenta de outros seres mortos, né? Então, aqui seria correto o item E, certo? Vamos mudar a corzinha aqui. E é isso, gente. Estamos agora com a nossa correção, tá bom? Desde já agradeço a todos a participação de vocês. Continuem participando do nosso canal, continuem dando o seu likezinho lá para nossa aula, curtindo lá a nossa aula, tá bom? Um grande abraço da professora e muito em breve, que se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais uma videoaula de biologia.